Irmãos, boa tarde. É sabido e conhecido de todos o grande apreço que Jesus tem pelas crianças, a grande consideração, o grande amor. Fica isso relatado na Bíblia. A palavra de Deus é bem clara a demonstrar o grande amor e apreço que Jesus tem pelas crianças. Lá em Mateus 19,14, por exemplo, ele fala para deixar ir a ele os meninos, os pequeninos, e não devem ser estorvados de chegar a ele, porque deles é o reino dos céus. Mateus 19,14. Mateus 18,1 ao 3 fala que os discípulos de Jesus queriam saber qual deles que era o maior no reino dos céus. E Jesus falou para eles, chamou um menino e o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de forma alguma chegarão no reino dos céus. Então, Jesus demonstra na palavra de Deus o seu grande apreço pelas crianças. Em contrapartida, nos dias atuais, temos visto as investidas de Satanás usando pessoas na mídia, formadores de opinião, artistas, atrizes, e essas pessoas têm sido um instrumento do inimigo de Deus para fazer com que as crianças se afastem cada vez mais de Jesus, que, como disse, já tem esse grande apreço pelas crianças, né? Então nós podemos ver que a criança é o ser mais inocente e puro que existe. O ser humano mais inocente e puro que existe são as crianças, né? Como o primeiro casal, quando foi colocado no Jardim do Éden, eles, na pureza, na inocência, eles não conheciam o pecado, não tinham conhecimento prático do pecado. E Deus havia os colocado em meio a um jardim com vários tipos de flores, de plantas, de árvores frutíferas. E Deus autorizou que eles tocassem todas as árvores. Mas eles, então, enganados por Satanás, pela serpente, que é a mesma serpente que tem agido nos dias atuais, né, com outras artimanhas, mas aquela serpente, então Satanás, ele enganou a mulher e fez com que a mulher tocasse naquele fruto, o único fruto que Deus não permitiu tocar. Tinha uma árvore que Deus não permitia que tocasse, a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus sempre pôs os seus limites. Tudo quanto Deus faz tem limite, né? E então o homem muitas vezes quer quebrar esses limites. Lá em Provérbios 23:10 fala para nós não removermos os limites antigos. E o limite para o primeiro casal, Adão e Eva, era a árvore da ciência do bem e do mal. Não poderiam tocar naquela árvore. Mas eles então, desobedecendo a Deus, induzidos por Satanás, tocaram naquela árvore, não é? E eles tiveram seus olhos abertos e eles estavam nus. Mas na sua pureza, na sua inocência, eles não se importavam de estar assim. Mas a partir do momento que eles tiveram conhecimento prático do pecado, eles começaram a ficar envergonhados de Deus e procuraram fazer roupas de folhas de figueira e esconderam-se de Deus quando Deus o procurou para fazer ali com eles aquela visita que ele fazia todos os dias pela viração do dia. Então, Satanás, ele quer também que as pessoas se afastem de Deus. Satanás quer que as pessoas não tenham mais acesso a Deus e nem a Deus acesso a essas pessoas, porque o pecado afasta o homem de Deus e o pecado afasta o Deus do homem também. Então, Satanás tem levado as crianças, através de algumas coisas que estão acontecendo, que eu sei que todos sabem dos acontecimentos, que, por exemplo, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, né, uma exposição que eles dizem que é de arte, mas eu coloco aspas aí nessa arte, porque não é arte coisa nenhuma. Um homem nu, totalmente nu, e uma mãe leva uma criança, uma filha pequenininha, e manda que ela toque as pernas, o pé, a mão desse homem nu, como se aquilo fosse a coisa mais normal e natural. Para uma criança não é. Aquilo estaria quebrando a inocência da criança, quebrando a pureza da criança, né? E nós sabemos que a palavra inocência, ela tem alguns significados. Por exemplo, inocente é desprovida de malícia, excesso de ingenuidade, pureza, candura, alguém que não teve e não conhece relações sexuais
virgindade, dozelice. Então esses são sinônimos ou significado da palavra inocência. E Satanás quer que as crianças percam essa inocência precocemente, não é? O contrário de inocência, não é? O antônimo de inocência é culpabilidade. Então, qual que é o trabalho de Satanás nos últimos dias, usando toda a mídia, os formadores de opinião, é fazer com que as crianças percam a inocência e a pureza e se tornem alvos da culpabilidade, de sentirem-se e tornarem-se culpadas diante de Deus, afastando-as definitivamente do Senhor e trazendo problemas para a família. Então, eu vim trazer essa palavra aqui porque tenho visto nos últimos dias essas exposições que foram feitas, por exemplo, lá em Porto Alegre, exposição de zoofilia, né? Relações sexuais de pessoas, seres humanos com animais, homens e mulheres se relacionando sexualmente com animais, zoofilia, né? Sexo grupal, mais de 2 pessoas praticando sexo ao mesmo tempo, 3, 4 pessoas praticando, tudo isso naquelas gravuras que foram ali expostas e com permissão para que as crianças tenham acesso a isso, não é? O problema é esse, não houve uma proibição das crianças entrarem nessa exposição, né? Onde havia incentivos para a homossexualidade também, não é? Então, muitas cenas que as crianças não estão preparadas para ser confrontados por essas cenas e confrontar essas cenas também. Então, nós temos nos levantado. Sabemos que Deus, na sua história, na história da humanidade, a humanidade é dividida em dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A segunda dispensação, a dispensação da consciência. A terceira dispensação, a dispensação do governo humano. A quarta dispensação, a dispensação das promessas. A quinta dispensação da lei. A sexta dispensação é a que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça. E a sétima dispensação, o reino milenial de Cristo. Então, sabemos que as crianças, elas vivem como se estivessem na dispensação da inocência. E quando é que foi que terminou a dispensação da inocência para a raça humana? Foi quando o primeiro casal, que eu falei, Adão e Eva, caíram em pecado. E ali encerrou-se então a dispensação da inocência. E aí eles foram expulsos do jardim, saíram da presença de Deus, não podiam mais ter a presença de Deus, não é? E a humanidade veio de mal a pior de lá para cá. Então, a gente vê que Satanás quer fazer com que as crianças pequenas ainda, elas deixem, né, o mundo da inocência, o mundo da pureza, e entrem para o mundo da sensualidade, o mundo da sexualidade fora de época, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, ele diz aos solteiros e aos viúvos que era bom que eles ficassem como ele, ou seja, sem mulher, sem ser casado, não é? Viver a vida sem o sexo. Mas ele completa no versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Agora vamos pensar uma coisa. Nos tempos antigos, não é? Nos dias do Antigo Testamento, 1800 a.C., os amorreus, eles eram cultuadores de um deus chamado Moloque. Esse deus Moloque, ele era cultuado da seguinte forma, com os seguintes rituais: orgias sexuais e sacrifício de crianças no fogo. Então, essa imagem, essa estátua desse deus Moloque, tinha uma cavidade onde era colocado fogo e ali colocada a criança, né? As crianças eram colocadas nos braços dessa divindade, né? Entre aspas, divindade aí, né? Esse deus com D minúsculo, o nome Moloque. Então, você vê que desde aqueles tempos, Satanás sempre quis destruir as crianças. Nos dias de Moisés, Faraó mandou matar todas as crianças que viessem a ser nascidas. Deu essa ordem para as parteiras egípcias matarem as crianças das mulheres hebreias, as crianças que vierem a nascer, os homens principalmente, que viessem a nascer dos hebreus,
as parteiras egípcias deveriam matar essas crianças, não é? Para quê? Para impedir o crescimento da nação de Israel, que ainda crescia dentro de uma outra nação, do Egito. Então, aí começa uma demonstração da ira de Satanás para com as crianças, a ira para não deixar com que cresça-se a nação escolhida por Deus, não é? Então, Satanás, usando o faraó, deu essa ordem. Quando Jesus nasceu também, Herodes, sabendo que estava ali nascendo um rei, informado, né, pelos magos que nascia um rei em Belém, ele, furioso, quis abortar a vida dessa criança que nascera em Belém, né? E aí ele manda matar todas as crianças de Belém, todos os recém-nascidos de Belém teriam que ser mortos, né? Só que não conseguiu matar Jesus, porque Jesus já tinha fugido com sua família para o Egito. Mas aí você vê também a fúria de Satanás, querendo exterminar o maior homem que já pisou na face da terra, mas ainda criança, né? As crianças de hoje são os grandes homens de amanhã. E se nós não cuidarmos delas definitivamente, de maneira correta, nos dias de hoje, o que será da nossa sociedade? O que será do nosso país, do nosso mundo, né? Com as crianças totalmente pervertidas, não é? E perdidas pelo pecado. Então Moloque é um espírito demoníaco que quer exterminar as crianças. Mas aquela adoração a Moloque do Antigo Testamento eram tempos dos povos bárbaros, e isso era até concebível, fazia-se isso e era até aceitável. Mas hoje nós não vivemos mais no mundo bárbaro, vivemos no mundo civilizado. Então não tem mais como fazer esse tipo de ritual, não seria aceito. Então não se pode mais matar as crianças no fogo, jogar as crianças no fogo. Então Satanás fez ao contrário, está querendo fazer os contrários, jogar o fogo dentro das crianças. Não pode jogar as crianças dentro do fogo, então vai jogar o fogo dentro das crianças. O fogo do quê? Da sensualidade, o fogo da imoralidade, o fogo da sexualidade antecipada. Então Paulo falou, olha, a pessoa que tiver esse fogo, é melhor casar, porque é melhor casar do que abrasar. Mas como vai casar uma criança? Essa criança então ela vai viver a sua infância, em vez de estar ali às vezes brincando, se divertindo, né, estudando, produzindo, ela vai estar ali voltada para as coisas de ordem sexuais. Então essa é a nossa preocupação. Esses artistas que têm se levantado aí, atacado, né, eles estão sendo apenas instrumentos de Satanás, porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal nos lugares celestiais, as potestades demoníacas e essas hostes que têm incentivado as crianças a perderem a sua inocência, a sua pureza, e isso de forma precoce. Então, nesse dia, e eu estou gravando esse vídeo no Dia das Crianças, dia 12 de outubro de 2017, fica aqui a minha palavra de repúdio, fica aqui a minha palavra de que nós não aceitaremos Satanás, os seus ardis, suas artimanhas para destruir as nossas crianças. As nossas crianças estão guardadas debaixo das santas e poderosas mãos de Deus. E por mais que vocês queiram matá-las, vocês não poderão fazê-lo, porque nós estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui, e mais do que nós, está aqui a presença do Espírito Santo, que vai guardar as crianças, não vai permitir com que vocês avancem com tudo o que tem sido armado, ideologia de gênero nas escolas, né? As novelas que passam imoralidade em horário nobre, relacionamento sexuais, familiar, homossexuais, tudo isso como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. Os homossexuais não tem nada contra eles, contra as pessoas deles, mas contra a prática deles eu tenho. E eles querem deixar de ser uma minoria para então tornarem-se a maioria das pessoas, porque eles querem que as crianças tenham o direito de optar, independentemente do conselho e das ordens dos pais. As crianças poderão optar
a sua sexualidade ainda na infância, e elas serão induzidas a isso. A ideologia de gênero prega isso. Nas escolas, as crianças vão ter o direito de escolher. Se um menino quer ser menina, ele tem todo o direito de ser, não é? As crianças não estão preparadas para ter esse direito de escolha. Fica aqui então essa palavra de repúdio, né? Indignação até, porque temos visto que é uma coisa criminosa que está sendo armada aí com essas exposições em museus, com esse levante dos nossos formadores de opinião, artistas, atrizes, cantores, né? Das novelas em horário nobre e programa do Fantástico e tantas outras coisas mais que têm incentivado, né, a imoralidade em nosso meio. Nós estamos lutando contra isso. Queremos que Deus nos dê graça e sabedoria. Muito obrigado pela atenção.